Vamos resolver as derivadas que estão aqui indicadas. São 14 exemplos e o que podes fazer é fazer uma pausa no vídeo, tentar resolver pelos teus próprios meios e depois ires ao vídeo ver se a tua solução está correta. Neste vídeo vamos resolver estes primeiros 9 exercícios. As alíneas 1, 2 e 3 são do mesmo tipo. São do mesmo tipo porque representam funções constantes. Função constante 2, aqui, 0, e elevado a 4, sendo E a constante de Neper, 2.718, etc. E, portanto, a derivada destas funções é 0. O mesmo se passa para as funções do exemplo 4, uma vez que ela tem valor constante de 3 raiz de 2. Convém recordar aqui que a derivada de uma função f' exprime a variação da função f no ponto x, se a derivada for calculada nesse mesmo ponto x. Considerando um gráfico de uma função aqui com cor escura, a derivada da função no ponto representa o declive da reta tangente à função nesse ponto, sendo que a reta tangente a este ponto tem derivada positiva, a reta tangente a este ponto tem derivada nula e a reta tangente a este ponto tem derivada negativa. Quanto maior for a inclinação da reta, maior é a derivada em módulo. Então, se considerarmos estes dois casos, temos derivadas pequenas, aqui com sinal mais, aqui com sinal menos, portanto um módulo pequeno. E se considerarmos as derivadas correspondentes aos declives destas retas, temos derivadas com um módulo grande, aqui com sinal menos e aqui com sinal mais. Portanto, quanto maior a derivada for, mais rapidamente a função está a variar. Quanto menor a derivada for, mais lentamente a função está a variar. Uma função constante é uma função que não varia. Por exemplo, se considerarmos a função de expressão y igual a 2, esta função, representada por esta igualdade, representa os pontos que estão sobre a reta horizontal que corta o eixo dos y no ponto 2. Ora, para cada valor de x, a função vale sempre o mesmo, neste caso 2, e portanto a derivada de uma função deste tipo, constante, seja esta, seja outra, é 0. Passando agora às derivadas 5 e 6, na linha 5 temos a função y igual a x e a derivada é 1, é esta que está aqui. E na linha 6 temos a função y igual a x ao quadrado e a derivada é 2x. Num caso e noutro, trata-se da derivada de x elevado a n, com n constante, que é dada por nx elevado a n menos 1. No caso mais geral, se tivermos uma expressão u qualquer de x, a derivada de u elevado a n é igual a n, u elevado a n menos 1 vezes u'. Falta aqui um' a multiplicar esta expressão. Esta fórmula é uma generalização desta, uma vez que neste caso de cima temos o u substituído por x, portanto se colocarmos aqui x', que é a derivada de x em ordem a si mesma, essa derivada significa 1 e portanto é omitida nestes casos. Nestes aqui não pode ser omitida. Passando agora às alíneas 7, 8 e 9, na linha 7 nós temos y igual a raiz de x, que pode ser escrita como x elevado a 1 meio, e portanto novamente aqui, para efeitos de cálculo da derivada, temos a derivada de uma potência, e essa derivada exprime-se da seguinte forma: a derivada de x elevado a 1 meio é igual ao expoente 1 meio, vezes a base x elevada ao expoente menos 1, do que resulta 1 meio x elevado a menos 1 meio, sendo que o menos 1 meio é o resultado desta operação. No caso das alíneas 8 e 9, a derivada da função é a mesma. A derivada de ln de módulo de x é igual a 1 sobre x. Podes verificar isso mesmo consultando uma tabela de primitivas, que podes usar para calcular derivadas também. Esta tabela funciona do seguinte modo: a validade destas igualdades implica que a primitiva das funções que são indicadas neste lado, por exemplo, a primitiva da constante a, é igual às funções que aparecem deste.
Ora, pela definição de primitiva, a derivada desta expressão tem que ser igual à função integranda. E se nós formos aqui à terceira igualdade, vemos que a derivada do logaritmo de módulo de u é igual a u' sobre u. É o que esta igualdade diz. Então, voltando aos nossos exemplos, a derivada de ln de módulo de x é a derivada de x, que é 1, sobre x. Neste caso, a derivada dá exatamente o mesmo, sendo que a diferença entre estas duas alíneas é a seguinte. O gráfico de ln de x ele tem esta forma e só está definido para valores de x maiores do que 0. O gráfico de ln de x ele está definido para valores com sinal mais e menos, por efeito da função módulo. Portanto, a função ln de x tem um gráfico com esta forma. Portanto, se eu substituir aqui menos 2, obtenho y' igual a menos 1/2. E este menos 1/2 significa o quê? Significa o declive à curva do ln de módulo de x quando x é menos 2. Suponhamos que menos 2 que é neste ponto, e então a reta tangente à curva aqui teria um declive de menos 1/2. Ora, se esta função é a derivada desta, eu aparentemente poderia substituir aqui menos 2 também. Só que para o gráfico desta função eu não posso calcular menos 2. Portanto, o y' igual a menos 1/2 não tem significado neste caso. Digamos que, para efeitos de uma resposta mais completa, poderíamos dizer que a derivada desta função, que é esta, e que a derivada desta função, que é esta, com x maior do que 0.